Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula de Teologia do Novo Testamento. Hoje eu queria continuar com vocês na Epístola aos Hebreus. E hoje o tema da nossa carta é a vida cristã. Como que Hebreus trabalha teologicamente, dentro da sua estrutura interna como livro, como epístola, o tema a vida cristã. E eu queria começar lembrando vocês de um texto que é muito utilizado no meio cristão, quando o assunto é fé, descrição do que é fé. Hebreus 11, capítulo 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, esse é um texto muito utilizado por nós cristãos quando tentamos explicar como vemos a questão da fé. Então, dentro desse tema, é importante a gente entender que para Hebreus, quando o tema é vida cristã, como que o cristão enxerga a sua vida, enxerga a realidade da vida, o seu relacionamento com a criação e a sua conduta prática. Como que o cristão vê isso? Tudo isso chamamos de vida cristã. A fé é um ponto decisivo para a compreensão de tudo isso. Então, Hebreus utiliza a fé como um requisito básico para a vida cristã ser compreendida. Interessante que aí a gente precisa começar a compreender o que é fé em Hebreus. Em Hebreus, o que é fé em Hebreus? Então, assim, nós trabalhamos fé no Evangelho de João e quando a gente vai estudar lá, a gente percebe que a fé, assim como é expressa em outros momentos do Novo Testamento, significa algo pessoal, uma confissão pessoal na pessoa de Jesus Cristo. Isso é fé lá em João como uma das principais abordagens sobre o conceito de fé. Mas quando nós pensamos em Hebreus, é óbvio que esse pensamento também está envolvido. E é interessante a gente lembrar aqui alguma questão sobre a fé, porque tem muito aquela coleção de livros, de comentários do Simonton e do Hendricks, que para mim são minhas preferidas nessa categoria de literatura. Quando a gente está estudando a questão de Hebreus, lá dos heróis da fé, ele vai explicar para a gente que no Novo Testamento, fé é utilizada, é expressa através de várias palavras. Então, fé pode ser entendida como uma profissão de fé, quando os cristãos declaravam crer num conjunto de crenças da sua época. Então, Jesus ressurreto, Jesus crucificado, Jesus filho de Deus, Isso é uma confissão. Mas fé também poderia ser aquela questão de você ter um relacionamento pessoal com Cristo a ponto disso te salvar. Então a fé tinha um aspecto individual, tá certo? E quando nós pensamos em fé em Hebreus, para facilitar, e tendo como pano de fundo a história dos heróis da fé, que inclusive registrada em Hebreus, fé significa uma confiança incondicional a Deus e crer nas suas promessas, de modo que isso faça a pessoa enfrentar todas as dificuldades do caminho proposto por Deus. Então ela crê na promessa, ela crê no que Deus prometeu e os seus olhos estão firmes nessa promessa e firmes em Deus, a ponto que ela vai passando por tudo isso, não pelo que ela está vendo ali, tá certo? Não pela realidade que a experiência está lhe dando, mas continua com a fé naquilo que Deus prometeu. E aí eu já estou adiantando, por quê? Porque para isso ficar mais claro, a gente precisa olhar essa fé que Hebreus está explicando com os exemplos práticos, que são os pais da fé, são os heróis da fé. Você pensa no Noé. Noé acreditou em Deus quando Deus emitiu o seu julgamento e a sua promessa de preservação através da arca. Então Noé não viu, a primeiro momento, que diante de tanta maldade, tanta desgraça que a humanidade se encontrava, que algo seria feito. Aí Deus vem, estabelece um juízo sobre tudo aquilo e mais,
faz uma promessa a Noé e a sua família. Então Noé, no momento que ele recebe essa promessa, essa palavra de Deus, ele não está vendo, ele não está tendo uma experiência humana que solidifique essa fé, certo? Essa fé está na palavra de Deus. Ele coloca olhos e esperança naquilo que Deus falou que vai acontecer. E com isso ele enfrenta toda a realidade humana presente da época que ele estava vivendo com essa esperança. Se você pensar em Abraão, é a mesma coisa. Quando Deus diz a ele, saia da tua terra, vá para uma terra que eu te mostrarei. Ele nem sabia o que aconteceu ao longo de todo esse caminho, mas ele saiu com vistas na promessa de Deus. Então, de algum modo, quando a gente pensar em fé em Hebreus, por mais que ele aceite todos os conceitos distribuídos ao longo do Novo Testamento, mas o conceito de fé principal em Hebreus é esse. É essa confiança em Deus, nessa condição, às vezes, de sofrimento que o presente traz ao escolhido de Deus, mas ele passa por tudo isso não olhando para as bênçãos só do momento terreno, mas ele passa por tudo isso tendo em vista a promessa de Deus, tá certo? Mas isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Bom, então o que é fé em Hebreus conforme o autor do livro nos passa? A fé é a faculdade de perceber a realidade do mundo invisível de Deus e fazê-lo o objetivo básico de sua vida, em contraste com um caráter transitório e muitas vezes mau da existência humana presente. Então é isso, é você ter consciência de que Deus é presente, que o mundo espiritual em Deus está presente e de algum modo eu confiar nisso, eu viver com esse objetivo, né? Tendo esse mundo de Deus, vamos dizer assim, participando da minha realidade hoje, mesmo sabendo que essa realidade hoje é transitória e pode ser terrível para mim, tá certo? Ainda assim eu vou ter fé em Deus, ainda assim eu vou abraçar Deus e as suas promessas. Isso é fé em Hebreus. Então por isso que ele diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aqui eu abro até um momento para a gente pensar que eu tenho uma dificuldade com aquele tipo de fé que é de loteria, né? Que você arrisca confiar em Deus para ver se Ele existe e se de fato Ele faz alguma diferença numa causa impossível da qual você está tentando se livrar. Aquela fé também estilo aquele documentário, aquele livro que saiu, O Segredo, onde a tua mente começa a pensar, fazer tanto pensamento positivo que de algum modo o universo vai trazendo aquilo para você. Nós não vejo base para pensar a fé em Deus desse modo. Você está consciente de tudo que está acontecendo, tá certo? E o caráter e modo como Deus atende e se relaciona com essa fé estão claros nas Escrituras. Então veja, a fé é basicamente isso, é você ter consciência dessas situações que eu estou falando. Então a fé é o que torna real para o cristão o mundo invisível de Deus, tá certo? Então tem essa questão de não ver as coisas de fato. Nós não estamos vendo Deus, nós não estamos o tempo todo vendo coisas sobrenaturais, mas nós estamos conscientes de que Deus é real e participante das nossas vidas e que essa realidade de hoje está sendo trabalhada, influenciada pelo relacionamento que eu tenho com Deus. Bom, e o que é um homem de fé? Como que a Bíblia descreve um homem de fé? Vejamos aqui. Eu peguei aqui separei um texto para vocês também, 11:6, vocês devem conhecer também. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então veja bem, é fé, né? É necessário fé, e sem essa fé não tem como agradar a Deus, não tem como estar próximo de Deus, né? Então esse homem, né, é aquele que
que não considera o mundo visível, né, essa realidade mundana agora nesse sentido, daí é até interessante como o autor aqui coloca para nós. O homem de fé é aquele que não considera o mundo visível da experiência humana como o mundo dos valores supremos. Então, o que nós vivemos aqui hoje, o que acontece aqui hoje, não é de fato o que realmente nós somos em Deus. Não é o que nós devemos ser no propósito para o qual Deus nos criou. Então, vamos fazer aqui um exemplo. A ganância, o desejo exagerado por riquezas, não é o verdadeiro valor que Deus colocou na sua criação. Essa ganância, né, em acumular riquezas de modo que prejudique pessoas, de modo que faça mal ao próprio indivíduo, a busca por satisfação na riqueza, ela não é um valor supremo nesse sentido, não é um valor real dentro da criação. E o homem que tem fé, ele sabe disso. Ele sabe que, na verdade, não é aqui que estão os verdadeiros valores da existência, mas estão em Deus. Esse homem de fé reconhece que as qualidades espirituais do reino de Deus estão acima de tudo e que não é possível reconhecê-las por meio de seus sentidos físicos, embora sejam mais reais do que o mundo físico fenomenal. Então, veja bem, é isso que eu acabei de dizer. Os verdadeiros valores estão no reino de Deus. E o homem de fé, o homem que crê em Deus, que tem seus olhos abertos, que tem seu coração regenerado, ele entende isso. E essa é a fé que agrada a Deus, tá? Bom, mas então nós já falamos mais um pouco sobre o que é fé, o que agora é um homem de Deus, e aí entra um contexto de Jesus sendo o autor da fé. E aí vamos ler outro texto, agora Hebreus 12, né? Vai dizer assim, vou pegar aqui, 12:2, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Então, o que isso aqui quer dizer para nós? Que Jesus simplesmente criou a fé? Um ato criacional? Bom, pode ser que em algum sentido, já que somos todos criaturas de Deus, isso de fato exista, até porque ela é um dom dado a nós. Porém, nesse contexto, é o contexto da fé que eu estava acabando de dizer. É porque Jesus ele cumpriu corretamente a exigência divina para a verdadeira fé. Jesus confiou plenamente em Deus, em tudo que Deus, né, tinha proposto, que nem a ideia de gozo ali, significa que de algum modo Cristo teria uma satisfação em toda a sua missão, teria uma recompensa, vamos dizer assim, de Deus, né? Mas entre aspas essa recompensa. Mas a ideia é que por Jesus ter cumprido perfeitamente as exigências para uma fé verdadeira, e nesse contexto isso significa confiar plenamente em Deus e confiar nas suas promessas, mesmo que o caminho envolva situações difíceis. Jesus fez isso de forma perfeita, porque veja bem, se havia uma satisfação ao final da crucificação, primeiro existia a crucificação, a humilhação, o sofrimento, mas Cristo deu esse exemplo de fé. Ele fez esse processo confiando em Deus, mesmo que o seu próprio corpo sofresse por aquela promessa. Então, para ficar mais claro, vamos ler o que ele disse aqui. Esse é o contexto da afirmação que Jesus é o autor e consumador da fé. Ele estabeleceu a direção correta e cumpriu perfeitamente as exigências da verdadeira fé. Ao contrário, isso significa que aquele que se deparou com a cruz e sua vergonha era capaz de ver além da sua experiência humana, de sofrimento e morte. E o gozo que lhe estava proposto, como diz o texto, né? Jesus estabeleceu então um exemplo perfeito de um homem que resistiu a todos os males que a vida poderia lhe impor, porque viveu em plena confiança
naquele que é invisível. Então, como dizia o Eliandro nas aulas, o cara está dizendo tudo que eu disse aqui, né? Na verdade, eu estou dizendo o que ele disse. Então, gente, Jesus é o autor e consumador nesse sentido, tá certo? Não é aqui, talvez, um ato criacional de fé, mas é que ele mostrou essa fé na prática e ele mostrou para nós que, por mais que a experiência humana traga a nós profundo sofrimento, a fé nas promessas de Deus, na palavra de Deus e em Deus em si mesmo, é aquilo que faz de nós verdadeiros cristãos que iremos desfrutar. Nossos olhos estão para além desse mundo, tá certo? E existe um ponto aqui da consciência, né, que o homem deve ter. Consciência é essa de que o mundo invisível será finalmente a meta daqueles que confiam em Deus. Por isso a expressão, o firme fundamento das coisas que se esperam. O mundo invisível tornar-se-á um dia uma realidade visível. Aí a expressão, a Jerusalém celestial descerá aos homens, tá certo? Então, essa é uma fé, né? E é a faculdade que torna as promessas de Deus reais. Ter conhecimento disso, saber disso, torna real esse mundo hoje para nós. Sabemos que ele será consumado, que ele terá sua consumação perfeita, mas hoje nós já temos consciência que o mundo real para nós, de certo modo, tem a ver com a revelação de Deus. E no momento certo, Deus estará trazendo isso para a realidade de todos os homens, tá? Mas essa fé, já bem trabalhada aqui, ainda que você vai ter que precisar ler um pouco mais do LED para entender melhor, mas ela já faz entender por que existiu um fracasso da fé no Antigo Testamento. O fracasso consiste em o quê? Por que muitos israelitas fracassaram na fé? Justamente porque não entenderam isso. Porque a realidade histórica, a realidade humana, as experiências duras que eles tiveram, não fez eles entenderem de fato a promessa que Deus estava revelando para eles. Enquanto eles pensavam que o descanso significava chegar ali na Palestina e tomar uma terra e viver em paz, eles acharam que era isso apenas. Então a fé não pôde ser correta, a fé não pôde ser ideal em Deus. Mas muitos homens entenderam isso, que a promessa de Deus de fato não significava simplesmente um lugar terreno para morar, mas significava a vinda do próprio Deus, a restauração da vida humana aos olhos da criação como Deus fez, né? Por isso que você vê heróis da fé sendo citados, porque esses homens viveram essa fé já lá no Antigo Testamento. Então veja bem, aqueles que tiveram fé lá nos Heróis da Fé no capítulo 11, significa isso, aqueles que tiveram fé olhavam para além da situação imediata e confiavam na promessa de Deus. Aí entra os textos. Pela fé, Abraão e seus descendentes entraram na terra prometida, mas olharam para além dela, para a promessa de Deus, para a cidade que tem fundamentos. Então, isso é a perspectiva dos heróis da fé. Por isso que eles são citados como heróis da fé, né? Então, o fracasso da fé está citado em Hebreus 4, lá sobre o Antigo Testamento. Ele vai dizer, porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. Aqui está se referindo ao Israel do Antigo Testamento. Mas o que acontece? Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que ouviram. Então eles não tiveram a fé, eles ouviram, eles estavam lá, viam os profetas falando, viram Moisés falando, viram Abraão falando, mas não tiveram o encontro dessa pregação com a fé que agrada a Deus. Pois bem, então, isso aqui é encerrando já. Só quero fazer a leitura do texto de Hebreus 11, 9 e 10, que aí já é os heróis da fé que mostra esse contraste. Pela fé,
aqui falando de Abraão, pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem o fundamento, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Então isso está dizendo que Abraão esperava em Deus uma promessa eterna. De algum modo, Abraão entendeu isso e essa fé dele agradou a Deus, tá certo? Então, gente, isso é um pouco hoje, né? Lembrando que a carta de Hebreus também foi escrita para encorajar cristãos que já vinham sentindo início de perseguição, lembram disso? Então, e isso foi ficando cada vez mais forte ao longo da história cristã, principalmente ali nos 3 primeiros séculos. Então, a carta de Hebreus, ela já traz esse aspecto da fé, que diante de uma realidade humana onde existirá muita dor, sofrimento e chegará a ponto da própria vida ser colocada como condição, você vai morrer ou você vai viver por essa fé, o que você vai fazer? Então o cristão vai chegar nesse limite, e aí o autor de Hebreus já está mostrando, muitos estão abandonando a fé e vão abandonar a fé nesse ponto, porque não têm olhos e não compreendem de fato o que essa pregação do Evangelho significa. Significa nos fazer olhar não para essa realidade, mas para aquela verdadeira, aquela revelada em Deus que um dia será consumada. Então, nesse período transitório, ainda que o meu corpo morra, ainda que eu seja torturado e tudo mais, isso não é o fim de todas as coisas. Isso é acreditar, ter fé em Hebreus. Gente, um abraço, Deus abençoe e até a próxima.